Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é logística. Esse tema ficou bastante em pauta em 2021, principalmente por conta dos gargalos que nós observamos para a exportação, mas também tem bastante projeto avançando aqui dentro do país, seja no modal rodoviário, ferroviário, que a gente precisa de fato dar uma atenção maior para saber o que está acontecendo. E para a gente entender tudo isso, eu convido aqui agora o seu Edeon Vaz Ferreira, ele é diretor executivo do Movimento Pro Logística. Seu Edeon, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre essa questão de 2021, que a gente teve um ano marcado pelos impasses logísticos, principalmente para o setor exportador. Retomada da economia pressionando bastante o setor, o que gerou aí falta de containers, falta de booking, atraso nos embarques. O que a gente tem para falar para o setor quando a gente fala no ano de 2021 em impasses logísticos? O mais grave problema logístico que nós tivemos esse ano foi a questão dos contêineres, ou seja, a baixa oferta de contêineres vazios, alterações nas rotas marítimas, o que fez com que todos os setores que dependem da exportação por contêineres, ele esteja prejudicado. E aí nós estamos falando da cadeia do fumo, do café, do algodão, dos pulses. Então, todos esses produtos foram impactados na exportação e também o setor de carnes também está tendo bastante dificuldade, uma vez que eles usam contêineres frigorificados. Esse é um assunto que nós não vamos conseguir resolver a curto prazo, porque não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Há pouco mais de um mês atrás, haviam 100 navios fundeados em Los Angeles tentando descarregar. Então, o mundo inteiro, depois desse arrefecimento da pandemia, ele está importando mais. E isso tem trazido graves problemas ao Brasil e também a quase todos os países do mundo. Bom, a gente consegue, de certa forma, pelo menos ter uma expectativa de quando isso deve se resolver, e a gente depende do quê para que esses setores que o senhor trouxe para a gente pare de sentir esses impactos de forma tão agressiva como foram nesses últimos meses? Nós acreditamos que a normalidade vai acontecer nos próximos 8 a 12 meses. Todas as ações possíveis foram feitas em relação ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério da Economia, foram feitas várias reuniões com armadores, mas a gente sente que eles também não têm muita coisa para fazer. O mundo inteiro ele está dependente, basicamente, de 3 grandes empresas. De 4 grandes empresas. Existem empresas menores, mas o maior volume são essas empresas. Está existindo no mundo uma tendência a mega navios que estão transportando esses contêineres. E hoje, basicamente, todas as fábricas de contêineres estão na China. Então, nós estamos muito dependentes da China, tanto na disponibilidade de contêineres quanto na produção de contêineres novos. Seu Edeon, era isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe alguma forma de driblar esses problemas ou realmente a gente precisa esperar o avanço das coisas para saber como é que tudo isso deve acontecer? O senhor já trouxe para a gente que o Ministério da Infraestrutura tem buscado algumas alternativas, mas a pergunta que fica existem alternativas diante desse impasse? Infelizmente, não existem outras alternativas. Nós dependemos de rotas, dependemos dessas empresas e dependemos da disponibilidade de contêineres. O que tem sido feito através, por exemplo, do IPA, do Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Frenlog, é pressionar esses armadores internacionais para que eles possam disponibilizar
esses equipamentos e que nós possamos voltar à exportação normal. Mas eu não vejo solução a curtíssimo prazo. Nós vamos ter solução, como eu disse, entre 8 e 12 meses. Então, espero que a gente tenha tudo normalizado até o final do próximo ano. Perfeito. E, seu Edeon, mudando um pouquinho agora de assunto, eu queria falar sobre um dos projetos que tem como principal objetivo aí trazer algumas soluções também para esse transporte marítimo, que é a BR do Mar. Esse projeto ele está tramitando aí já tem algum tempo. Nós temos novidades, encerramos 2021 com novidade. O que a gente tem para falar hoje para o setor? O BR do Mar, ele é um projeto que foi feito pelo Poder Executivo, no caso o Ministério da Infraestrutura, e que tem sido muito discutido porque ele altera várias formas que vinham sendo adotadas até então. O nosso sistema de cabotagem, ele é muito restrito. Ele é restrito basicamente a 3 empresas. E em função de 3 pontos principais, que é a importação de navios, a tripulação na cabotagem é utilizada com os mesmos custos dos funcionários em terra e também do bunker, que é o combustível dos navios, isso tem trazido alto valor, ou seja, alto custo do frete da cabotagem. E isso, há muitas empresas que gostariam de utilizar a cabotagem acabam não utilizando. Nós temos que considerar que o Brasil ele tem 80% da população basicamente a 200 quilômetros da costa. Então, para nós, é importantíssimo que nós tenhamos uma cabotagem forte, variada e com baixo custo. O BR do Mar ele vem corrigir 2 problemas. O problema da importação de navios, ou seja, nós poderemos ter mais empresas nacionais operando a cabotagem, e também na tripulação, que nós estamos trabalhando para que ela fique em 2/3 da população possam ser estrangeiros e 1/3 nacional. Isso é um dos problemas que está ainda amarrando a aprovação desse projeto. A questão do bunker, nós só vamos conseguir resolver via o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, uma vez que se trata do ICMS. Mas nós entendemos que, em resolver esses 2 problemas, nós já vamos conseguir começar a mudança que nós precisamos fazer na cabotagem. Hoje, se nós formos levar uma carga de arroz beneficiado do Rio Grande do Sul para Recife, nós vamos pagar basicamente o valor que nós pagamos para levar esse mesmo arroz para a China. Nossa. Então, é um absurdo isso, e o BR do Mar vem corrigir esse problema. Ele está na pauta, deve ser votado ainda esse ano, esperamos que seja votado ainda esse ano, antes do recesso do Congresso Nacional. Seu Edeon, essa redução de custo, né? A gente consegue ter uma noção em porcentagem, o quanto que esse projeto pode reduzir os nossos custos assim que ele entrar em prática? Bom, nós temos que ver que a cabotagem ela concorre basicamente com o transporte rodoviário e um pouco do ferroviário, mas muito mais o rodoviário. Em relação ao rodoviário, eu acredito que ele vai provocar uma redução da ordem de 30% a 35% do valor que nós pagamos hoje no frete rodoviário. É um absurdo a gente ver caminhão carregado de sal vindo de Mossoró para o Centro-Oeste ou de Mossoró para Minas Gerais pelo modal rodoviário. Nós temos que aproveitar melhor o nosso modal rodoviário nos trechos curtos e utilizar para os trechos longos o modal ferroviário e a cabotagem. E com esse projeto sendo aprovado, seu Edeon, quanto tempo deve levar para a gente começar a ver essa mudança na prática? A gente consegue estipular esse prazo?
Eu acredito que, aprovando esse projeto, nós já vamos ter um reflexo nos próximos 6 meses, porque é mais ou menos o tempo que vai levar para que as empresas novas sejam criadas, possam importar equipamentos e até as empresas que estão hoje operando também possam se adequar às novas regras. Então, eu acredito que de 6 meses a um ano nós já vamos começar a ter resultados sobre isso. E, seu Edeon, o senhor puxou aí a pauta do modal ferroviário e também do rodoviário. Eu queria falar também um pouquinho sobre esses dois assuntos com o senhor. Vamos começar pelo transporte rodoviário. O que nós tivemos de mudança em 2021? No que a gente conseguiu avançar e quais são as expectativas do setor para o ano que vem? No modal rodoviário, nós temos tido muitos problemas em função do orçamento do Ministério da Infraestrutura. Para se ter uma ideia, no governo Dilma, só o DENIT, que é parte do governo, parte do Ministério da Infraestrutura, que cuida da manutenção, da implantação, pavimentação de rodovias, ele tinha um orçamento de 20 bilhões de reais. O orçamento total do Ministério esse ano foi 7. Então, não dá nem para fazer manutenção. Em função disso, o governo tem lançado mão nas rodovias que têm maior movimento, fazendo as concessões. E nós tivemos esse ano 3 importantes concessões. A concessão da BR-153, de Anápolis à Aliança do Tocantins, que o contrato já foi assinado. A da BR-163, ligando Sinop a Miritituba, o contrato será assinado em março do próximo ano e a empresa assumirá em abril. E também da Dutra, consertando um problema sério ali da ligação São Paulo-Rio de Janeiro, principalmente no chamado Serra das Araras. É um trecho que sempre foi problemático e que nós esperamos que esse ano haja com esse novo leilão, que se corrijam esses problemas. Então, nós acreditamos que esse ano ele foi bastante positivo na questão das concessões rodoviárias. E esperamos que para o próximo ano nós consigamos mais recursos para o Ministério da Infraestrutura e para a manutenção das nossas rodovias, que não possuem um movimento tão significativo que justifiquem ser concessionadas. Seu Edeon, quando a gente fala em transporte rodoviário, em um país com as dimensões territoriais que o Brasil tem, quais são os principais desafios e problemas que a gente ainda enfrenta no setor? O Brasil é um dos poucos países que transporta commodities, como soja, milho, arroz e outros produtos, que são a longa distância pelo modal rodoviário. Ou seja, é um modal extremamente importante para o país, mas ele deveria ser utilizado para trechos curtos, ou seja, das lavouras até os modais ferroviário e hidroviário. Nós temos um problema muito sério com isso, porque é um modal que ele não remunera dignamente o caminhoneiro e, do outro lado, ele é muito caro para o setor produtivo. É um absurdo nós gastarmos de Sorriso, por exemplo, a Santos, $63 por tonelada. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Esse mesmo trecho nos Estados Unidos, se ele é feito pelo modal ferroviário, ele custa $33. Se é feito pelo modal hidroviário, ele custa de $10 a $18. Então, nós temos que realmente alterar isso, trazendo o modal rodoviário, que é o único modal que faz porta a porta, para fazer os trechos curtos alimentando as ferrovias e as hidrovias e deixando essas longas distâncias a serem feitas
pelos modais ferroviário, hidroviário e pela cabotagem. E, senhor Deon, o que impede a gente ainda de operar dessa forma? Nós precisamos investir mais em ferrovias e mais nas hidrovias. Nós já falamos um pouco sobre a questão da cabotagem. Vamos falar um pouco sobre hidrovia. Os rios brasileiros, eles ainda são rios que se navegam. Ainda não podemos chamar de hidrovias porque faltam dragagem, derrocamentos, balizamento, sinalização, como o Rio Madeira e o Rio Tapajós, que são os dois rios, grandes rios, o Amazonas. Esses três grandes rios que transportam agora a maior parte das nossas produções, principalmente de Rondônia e Mato Grosso. Nós precisamos investir mais em hidrovias. Nós temos que fazer o derrocamento pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, para que possamos explorar aquele importante trecho de Marabá à Vila do Conde, lá próximo de Barcarena. Nós precisamos fazer o derrocamento de Nova Vaiandava, no Rio Tietê, para que nós possamos navegar a hidrovia Tietê-Paraná o ano todo e não ter, já é a segunda paralisação que nós temos no Rio Tietê, em função de crise hídrica. Se esse derrocamento tivesse sido feito, já estaria resolvido, nós não teríamos paralisado a navegação. Nós precisamos fazer a dragagem do Rio Paraguai, para que nós possamos fazer a navegação pelo Rio Paraguai com cargas. Hoje está difícil navegar. E precisamos fazer sinalização, balizamento em todos esses rios. Então, nós precisamos de investimento. A Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT sabe o que é necessário fazer, mas faltam recursos. Do outro lado, nós temos a questão ferroviária. O Brasil, até hoje, ele teve um modelo de exploração ferroviária, que são as concessões. A concessão ferroviária, o governo federal ou o governo do estado, quando puder, constrói uma ferrovia e licita para que a iniciativa privada possa explorar aquela infraestrutura. Foi apresentado pelo senador José Serra, em 2018, um projeto de autorização ferroviária. Esse projeto tramitou e durante 2 anos, quase 3 anos, o senador Jean Paul Prats, do PT, fez um belo trabalho, mas eu acho que demorou demais. E com a demora, o governo federal baixou a medida provisória, muito parecido o mesmo projeto, até fazendo algumas pequenas correções do projeto de lei do Senado. E essa medida provisória está vigente, ela está na Câmara dos Deputados, ela já tem um relator, que é o deputado Priante, lá do Pará, mas o projeto voltou a andar, né? Então, ele saiu do Senado, foi para a Câmara, é um projeto de lei 3754, foi votado ontem o texto principal. O deputado Zé Vitor fez um brilhante trabalho procurando manter o que veio do Senado. Nós estamos muito preocupados que isso seja aprovado ainda esse ano, para que nós possamos aproveitar todos os pedidos de autorização que já foram feitos baseado na medida provisória. Todos sabem que a medida provisória ela tem força de lei. Como ela tem força de lei, ela já passou a ter ação. E nós temos hoje 47 pedidos de autorização de diferentes trechos ferroviários, sendo feitos por empresas que detêm portos e querem fazer uma ferrovia para ter acesso a seus portos, empresas operadoras ferroviárias, indústrias. Então, isso é importantíssimo. A semana passada,
o Ministério da Infraestrutura assinou autorização para 9 trechos ferroviários para 6 empresas. E isso nós estamos falando de trechos ferroviários que beneficiam o setor produtivo do agronegócio, como a Ceilândia Alcântara, levando grãos e minério para o porto de Alcântara, que é um porto de grande profundidade, que é chamado de Grão-Pará. Nós temos a Ferroeste ligando desde Dourados, Maracaju, Cascavel até Chapecó, também sendo feito por autorização, e assim vários outros que já estão sendo autorizados. E existem outros. Existe, por exemplo, o trecho da FICO entre Água Boa e Lucas do Rio Verde, onde 2 empresas pediram o mesmo trecho. O trecho entre Uberlândia e Chaveslândia também foram pedidos por 2 empresas. Vão ser as 2 empresas que vão fazer? Possivelmente não. Mas se o governo quiser autorizar que sejam feitas 2 linhas paralelas, poderão ser feitas, né? Mas eu acredito que o bom senso, no final, vai prevalecer e essas ferrovias poderão ser feitas por uma única empresa. O governo de Mato Grosso se antecipou a essa medida provisória, criou no seu estatuto, na sua Constituição estadual, a ferrovia estadual e já autorizou a Rumo a fazer o trecho, os 2 trechos, Rondonópolis-Cuiabá e Rondonópolis-Lucas do Rio Verde, que ontem já teve uma audiência pública, a primeira audiência pública dessa ferrovia. Então, nós acreditamos que esse caso da Rumo, eles tenham condição de dar início a essas obras em 2023. Então, nós temos vários assuntos andando. Nós podemos sair aí dos 25% do transporte ferroviário, os 42%, 43% do transporte, reduzindo a nossa dependência do transporte rodoviário nos próximos 10 anos. Então, senhor Odeon, pelo que o senhor está me trazendo, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter bastante coisa para acompanhar a reta final 2022 e essa mudança na questão logística do Brasil, que é muito importante devido ao tamanho da nossa produção, né, Cedon? A gente deve começar a observar aí dentro dos próximos 10 anos, é isso? Exatamente. Para se ter uma ideia, de acordo com o IMEA, o estado de Mato Grosso, que esse ano, safra 21-22, deve produzir por volta de 78 milhões de toneladas de grãos entre soja e milho, ele irá produzir em 2030 125 milhões de toneladas. Nós precisamos de infraestrutura para que nós possamos escoar essa produção, pensando sempre na exportação, mas não se esquecendo do mercado interno. A gente precisa ter uma logística que acompanhe esse avanço na nossa produção, né, Cedon? Acho que essa é a chave de tudo. Os 2 setores precisam andar alinhados para a gente conseguir atender, como o senhor bem ponderou, tanto o mercado externo, mas também aqui dentro do país, é isso? Exatamente. Nós temos, por exemplo, o Nordeste do Brasil, ele precisa trazer de outros estados ou importados 6 milhões de toneladas de milho por ano. O estado de Santa Catarina também precisa de 6,5 milhões de toneladas de milho por ano. Se nós não tivermos uma infraestrutura adequada para abastecer internamente essas regiões, esses estados, nós vamos ter sérios problemas, porque vamos ter que importar e, dessa forma, perdendo divisas para outros países. A gente pode falar, seu Edeon, então, que com todos esses projetos sendo aprovados e avançando, que os próximos 10 anos serão determinantes aí para o setor logístico do Brasil? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Nos próximos 10 anos, nós vamos ver outra situação do Brasil. Até lá, nós esperamos ter concluído a Ferronorte, ligando Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, a FICO, ligando a Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa
até Lucas do Rio Verde, e esperamos também que tenhamos concluído a Ferrogrão ligando Sinop a Miritituba. Então, todas essas grandes obras, elas têm toda a chance de sair nos próximos 10 anos. Seu Edeon, para a gente finalizar, eu deixo o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o setor, para os produtores que estão nos assistindo, o espaço é do senhor. Eu acredito que nos últimos 10 anos, nós tivemos uma evolução fantástica da nossa infraestrutura. E nos últimos 3 anos, com a presença do ministro Tarcísio no Ministério da Infraestrutura e com a objetividade do governo federal como um todo, nós tenhamos evoluído muito. Precisamos de orçamento adequado ao Ministério da Infraestrutura para o próximo ano e para os anos seguintes. E nós precisamos que todos os produtores que tiverem condição, que tiverem acesso aos seus parlamentares, trabalhem nesse sentido. Nós estamos aqui pelo Movimento Pró-Logística, pela Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio do Ministério da Agricultura, pela Comissão de Infraestrutura da Frente Parlamentar da Agropecuária, pela Frente Parlamentar Mista de Logística, Infraestrutura e Armazenagem do Congresso Nacional, FRENLOGE. Todas elas nós estamos trabalhando para isso, mas precisamos do apoio de todos, para que nós tenhamos na atividade agrícola a rentabilidade adequada e que a gente consiga, ao longo desses 10 anos, não ser produtivo ou competente da porteira para dentro, mas que essa competência também aconteça da porteira para fora. Seu Edeon, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Eu já deixo o convite aberto aqui para o senhor retornar em 2022 para a gente continuar acompanhando mais de perto a evolução de todos esses projetos. Obrigada, viu? Bom restinho de ano para o senhor e até a próxima. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Portanto, essa foi a nossa conversa com o seu Edeon Vaz Ferreira. Ele é diretor executivo do Movimento Pró-Logística, que fez um balanço para a gente do que aconteceu em 2021 e o quanto que a gente ainda precisa avançar quando a gente fala em logística aqui no Brasil. O seu Edeon deixou bem claro aqui para a gente que os próximos 10 anos serão determinantes para o setor logística do país, principalmente porque a gente precisa de uma logística que avance junto com a produção. Então, o Brasil produzindo cada vez mais em alta escala, a gente precisa de uma logística que atenda esse setor, não somente o mercado exportador, mas também o mercado interno. E por conta disso, ele destacou aqui com a gente os projetos BR do Mar, as concessões realizadas em 2021 para o transporte rodoviário e também o transporte ferroviário, que tende a avançar bastante nos próximos anos. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.